agora de forma definitiva, uma boa noite, né? Sejam muito bem-vindos e, né, a turma de vocês sempre muito legal. Obrigado pela presença de vocês aí na nossa aula. Estão me escutando, todo mundo? Estão conseguindo escutar? Então me dá um oi ali, já tá bom. Beleza, muito obrigado. Hoje a turma não quer falar. É o Thiago, né? O Thiago que fala bastante, não tá aí hoje. Aí o pessoal, o resto digita. Não tem problema, tá? Tranquilo assim. Então vamos planejamento de aula, pessoal. Então, Faculdade SAT, Departamento de Engenharia Elétrica, né? Eu sempre leio, né? Aí minha conexão tá caindo, parece, né? Eu sempre procuro ler os nossos objetivos e os recursos, né, que nós temos para a aula de hoje, até para que vocês possam se situar melhor em relação a isso. Então, conhecer os instrumentos de medidas elétricas e suas aplicações, desde dos principais mais básicos até os mais sofisticados, analisar os principais instrumentos, entender o princípio de funcionamento desses equipamentos, que é o que mais importa. Normalmente, no momento presencial, a gente pode fazer uma aula prática também de instrumentos de medidas, para quem tem pouco conhecimento, né, para quem tem pouco tato com esses instrumentos, na minha opinião, se faz necessário, tá? Os recursos, portal SATIC, né, um ambiente AVA, o PowerPoint da aula de hoje, que está disponível aqui, ó, né, na aula, se alguém quiser baixar para ter o material ali, um material bem legal. Eu sempre procuro caprichar bem nesses materiais, porque eu sei que muitos de vocês costumam utilizar eles até para poder estudar para as provas e para poder ter o conteúdo, né, de forma salva ali no seu computador. E uma videoaula no formato síncrono. Esse é o PowerPoint da aula de hoje. Então vamos lá. Instrumentos elétricos de medição. Existem alguns instrumentos, os instrumentos eles são diferenciados e classificados por princípio de funcionamento, principalmente pelo princípio, né? Existem os instrumentos de princípio físico. Esses instrumentos de princípio físico, pessoal, são os mais básicos de todos. Qual é o princípio físico? Está falando de magnetismo e eletromagnetismo. Basicamente, o funcionamento desses instrumentos físicos são pelo campo magnético gerado quando pela passagem da corrente elétrica, né, por dentro desse tipo de instrumento. Eu confesso para vocês, tá? Como eu sou das antigas, né, já tenho uma certa idade, eu confesso que gosto muito dos instrumentos de princípio físico. Eles são, na minha opinião, né, eles são muito precisos. A precisão desse tipo de instrumento e o tipo de sinal que tu consegue pegar com eles, tu não consegue no digital, né? Os outros modelos, né, são os instrumentos do tipo básico com um funcionamento baseado na eletrônica, ou seja, são os instrumentos digitais, né? Hoje existe um número muito maior para vender de instrumento digital do que analógico, apesar desses de princípio físico, que são os analógicos, né, ainda terem seu espaço, na minha opinião, ainda tem, né, o seu espaço ali no dia a dia de quem trabalha com manutenção elétrica, mas os digitais realmente eles são a grande maioria, né? Até pela própria flexibilização da utilização dos instrumentos digitais, né? Tá muito difundido. Hoje tu tem instrumento digital, cara, que são verdadeiros instrumento digital que tu consegue carregar na mão, né? Manual, que são verdadeiros analisadores de energia. Então tu já pensou tu ter um instrumento que é um analisador de energia na tua mão? Cara, isso, para quem gosta de grandezas elétricas, né? Isso cara, é sensacional, não tem? Vem na cabeça um palavrão, mas não vou falar não, porque eu tô gravando a aula, pode me complicar. Mas, realmente, para quem curte grandeza elétrica, cara, tu na mão, putz, né? A SATIC tem 3 analisadores de energia, tem 2 monofásicos, que eu conheço, né? De repente tem mais algum escondido lá em algum canto lá. Tem 2 mono, que são legais, da Fluke, tá? São bons instrumentos. São ótimos, né? Quando a gente fala hoje em instrumento de medidas elétricas e usa a marca Fluke como referência, realmente eles têm um histórico bem legal no mercado aí, são bons instrumentos. E a SATIC tem um trifásico. Só para vocês terem uma ideia, hoje um analisador de energia monofásico está na faixa aí de uns 8, 10 mil.
um bom, né? Um bom, uma marca, um Fluke da vida. E um trifásico, só para vocês terem uma ideia, um analisador de energia trifásico na faixa de 30 mil reais, entre 25 e 30 mil reais. Só para vocês terem uma ideia, para ver o quanto que esses instrumentos, eles são completos, né? Tem um analisador desse, tu tem tudo em mãos, em relação a grandezas elétricas. E, inclusive, né, vale a pena falar que existem algumas pessoas, conheço dois caras, né, até são dois engenheiros, e eles trabalham juntos aqui na cidade, de repente vocês conhecem, um deles é o Martinello. Os caras compraram um instrumento de medidas elétricas, um analisador de energia desse trifásico, e os caras estão fazendo prestação de serviço para várias empresas aí. Qual é a especialidade deles, né? Correção de fator de potência e correção de efeito harmônico. Né? Até inclusive efeito harmônico é algo que a gente vai estudar muito aqui ainda esse semestre aqui com vocês, tá? A gente vai desmistificar essa história de efeito harmônico aí. Uma nova cadeira dentro da nossa disciplina, que são os filtros harmônicos. Primeiro os efeitos harmônicos, o que são e como podemos tratá-los, depois os instrumentos para fazer essa correção dos efeitos harmônicos ali, no caso os filtros, né? E está diretamente relacionado a essa disciplina de instrumentação, tá? Por isso que se faz necessário falar sobre os instrumentos de medidas elétricas. Vamos primeiro para os instrumentos de princípio físico, né? Os famosos bobina móvel. Bom, primeiro, quando tu pega um instrumento desse, tu tens que botar na tua cabeça que ele é um instrumento analógico, tá? Bobina móvel é um instrumento analógico, né? E como que tu diferencia um bobina móvel de um ferro móvel, que é o próximo aqui que nós vamos estudar, né? É pela simbologia. No fundo de escala do instrumento, tem alguns símbolos, alguns números. Uns são bem intuitivos, né? Como, por exemplo, o corrente alternada, mede tensão, tem lá um V lá no meio do instrumento, mede corrente, tem a letra A lá no meio do instrumento, então são bem fáceis de identificar em relação ao tipo de grandeza que ele consegue medir. Agora, se ele é bobina móvel, se ele é ferro móvel, principalmente em relação a esses princípios físicos de funcionamento, se dá pela simbologia. Então, essa aqui, ó, como é que eu posso dizer para vocês, uma ferradurinha aí né, uma ferradura de cavalo, é um instrumento bobina móvel. Como que se dá o funcionamento desse instrumento? Dentro dele, ele tem um conjunto de ímãs permanentes, né, que a ferradura, na verdade, é o ímã permanente, é essa estrutura aqui ao redor aqui do próprio instrumento. Aqui dentro, no núcleo do instrumento, a gente tem essa mola aqui, ó, é uma molinha de ferro, literalmente, de metal, né? Bom condutor elétrico, né? É um bom condutor, né? Tem uma boa permeabilidade magnética. Então, ela é bastante, essa mola, né? Em forma de espiral, ela é bastante sensível ao campo magnético. Então, o que que acontece? Nas duas laterais desse instrumento, né? Na captação do sinal dele, aqui e aqui, a gente tem duas bobinas. E essas bobinas, pessoal, quando são alimentadas, né, quando tu estiver lá medindo, sei lá, tensão, diferença potencial lá num determinado ponto da tua instalação elétrica, essa tensão, ela vai induzir uma corrente elétrica nessa pequena bobina, até porque esses instrumentos, né, até uma das características mais marcantes deles é a sensibilidade. Por isso que eu gosto, por isso que eles são bons, não tem, porque eles são muito sensíveis. E, claro, tem uma série de situações que pode levar ao erro de leitura, mas se tu ficar bem treinado nesses instrumentos, eles são muito legais. Né? E quando essa corrente, essa tensão, ela alimenta essa bobina, ela vai induzir uma tensão. Ela vai induzir uma corrente elétrica nessa bobina, uma pequena corrente elétrica ali, na faixa de miliamperes. E essa corrente vai gerar uma tensão, desculpa, um campo magnético. Esse campo magnético, conforme o valor da grandeza que tu está medindo, vamos dar um exemplo, estou medindo ali corrente elétrica, né? Ou sei lá, estou medindo tensão, né? Então, quanto maior a tensão, maior vai ser o campo magnético gerado por essa bobina. E quanto maior o campo magnético, mais força esse campo vai ter para deslocar a mola e na ponta da mola aqui, ó, né? Na ponta da mola,
tem uma ponteira. E essa ponteira é que vai caracterizar a leitura do instrumento, através do deslocamento da ponteira, né, quando pela passagem desse campo magnético, fazendo essa deformação no núcleo interno ali, naquele núcleo de ferro ali, e caracterizando a leitura. Se tu está medindo tensão, tu aumenta a tensão, aumenta o campo magnético. Se aumenta o campo magnético, aumenta a força. Aumentando a força, aumenta o deslocamento da mola, a deformação daquela mola ali, na verdade, né? E esses instrumentos, pessoal, normalmente, né, como eu disse para vocês, eles são muito sensíveis. E essa sensibilidade, ela não se dá só pela passagem da grandeza elétrica por dentro dele, né? Porque eles são sensíveis também em relação a choque mecânico, batida, vibração, né? Ou seja, qualquer tipo de choque mecânico em cima de um instrumento desse, tu pode vir a danificá-lo, né? Porque realmente eles são bem sensíveis. E a grande sacada desse instrumento né, o bobina móvel ou ferro móvel, que é o próximo que eu vou explicar para vocês ali, a grande sacada deles é a sensibilidade na leitura. Tu consegue, por exemplo, com um instrumento analógico desse, pegar a pulsação de um encoder, por exemplo. O que acontece com o instrumento digital? Instrumento digital, tu vai lá, coloca ele na grandeza, né? Pega lá o teu multiteste digital, bota lá na escala de tensão, vou medir tensão. Pum, liga lá para, né? Bota lá na rede para medir tensão elétrica. Se você ficar prestando atenção na tela do display ali do instrumento digital, ele dá umas duas piscadinhas, e depende do aparelho. Tem aparelho que, né, parece assim que tá com Parkinson, tanto que ele fica tremendo ali. Ele dá umas duas, três piscadas na tela, mostra uns valores assim bem alocados, bem fora do contexto, e de repente, tum, aparece a grandeza na tela para te ler. O que significa isso? Significa que esses instrumentos digitais, eles têm um delay, né? E esse delay se dá pelo próprio funcionamento eletrônico do instrumento. Então, os componentes, eles demoram um pouquinho, né, a ter essa percepção ali em relação à leitura que está sendo realizada, e demora um pouquinho a mostrar na tela. A conversão demora um pouquinho, que olha assim, demora um monte, porque nunca mexeu, né? Mas não, cara, é rapidaço, né? Estou falando aí de décimo de segundo, mas mostra um valor ali alocado. E um instrumento digital, tu não consegue pegar o pulso de um encoder, por exemplo. O encoder lá, lembra o encoder do contadorzinho de pulso? Tu não consegue. Com um instrumento analógico, dá para pegar a pulsação do encoder. Agora, com o instrumento digital não dá. Porque ele tem esse retardo, né? E o analógico tem toda essa sensibilidade, então tu consegue pegar o ponteirinho mexendo cara, é quase imperceptível, né? Porque é muito rápido, né? Mas tu consegue pegar o deslocamento do ponteirinho aqui, ó. Fica pegando o deslocamento dele aqui, ó. Fica dando umas pulsadas aqui, ó. Aí tu sabe que o teu encoder ou o teu contador de pulsos ali, o teu gerador de pulsos, na verdade, está funcionando. Isso tu só consegue com instrumento analógico. Quais são as características desse famoso bobina móvel, né? A atuação dele depende da força desenvolvida, né, em relação à corrente elétrica produzindo um campo magnético, como eu tinha comentado com vocês antes ali, né? As grandes vantagens desse instrumento: tem baixo consumo de energia. Essa história do baixo consumo, ela está diretamente relacionada, principalmente, tá? Vamos supor, tu pega um instrumento, né, um analógico desse para medir corrente elétrica. Cara, um instrumento na rede elétrica, e isso é bom que vocês tenham bastante ciência, tá, dessa situação. Um instrumento, quando tu insere na rede elétrica, ele vira uma carga. Vocês concordam comigo que um instrumento é uma carga elétrica que tu insere no próprio circuito? E isso é verdade. Então, a grande vantagem desses instrumentos é o baixo consumo. Ou seja, ele vai te induzir a fazer uma leitura, né, sei lá, corrente elétrica, né? Tu tá lendo ali, mas o que é esse baixo consumo? É 0,01 ampere, né? Sei lá, um décimo de ampere. Parece pouco, mas depende. Um décimo de ampere em 10 amperes não é nada. Agora, um décimo de ampere em alguns miliamperes é muita coisa. Vocês entendem essa lógica, né? Então, realmente, um instrumento é, sim, uma carga que tu coloca no circuito.
E essa carga pode ter um valor bem significante, dependendo do valor da grandeza que tu está fazendo, ou pode ter um valor, né, insignificante ou significante, dependendo do valor que tu está lendo. Então, vantagem em baixo consumo? Sim, é vantagem, só que tem que ficar atento, né? Se tu está usando sei lá, um perímetro analógico para medir corrente elétrica num circuito, né, lá no sistema lá, e tu sabe que a corrente elétrica é baixa, já tem que levar em consideração o consumo do aparelho. Aí tem que levar em consideração. De repente, uma corrente lá de 2 mA está dando 2,5 mA. E daí? 2,5? Ah, mas o que é 2,5? O que é meio? Né? Miliampere não é nada, mas 2 para 2,5 faz em porcentagem para te ver quanto é que dá. Já estamos aí praticamente com 25% em cima. Então, já está produzindo um erro de 25% em cima da leitura da grandeza que tu está realizando. Ele é bastante sensível, né? A história que eu falei para vocês, para te conseguir chegar ao ponto de tu pegar um pulsador elétrico ali, né? Um pulsador, um contador né? um encoder. Tem uma boa precisão, né? Tem uma ótima precisão, para falar bem a verdade para vocês. Até porque esses instrumentos, esses de princípio físico, tu consegue fazer a correção do fundo de escala, né? Tu consegue zerar o instrumento. Normalmente, cara, eu sei que alguns de vocês talvez nem interagem mais com o instrumento analógico, cara. Sei que é algo assim, mas vai que um dia, né, cara, sei lá, vai que se faz necessário. E esses instrumentos, eles têm um parafuso de ajuste em cima deles. Então, aquele parafuso de ajuste, tu consegue regular, na verdade, é um ajuste bem fino, né, do instrumento para te conseguir colocar o ponteirinho exatamente em cima do zero. Aí, né, esse parafuso de ajuste, ele é bastante importante também. As desvantagens, usado somente corrente contínua, isso é característica do bobina móvel, tá? É um instrumento CC. Isso vale a pena comentar, né? Às vezes, né, e isso está lá no fundo de escala, tá? Esse tipo de característica está lá marcada no fundo de escala, hein? Então, onde está enfiando um instrumento desse para medir lá uma grandeza elétrica, certifica que está usando o instrumento correto. Até porque esse tipo de instrumento aí, eu vou ser bem sincero para vocês, cara, eles não têm, eles não têm muita margem de erro, não, tá? Vou ser bem sincero, tipo assim, mediu errado, corre um sério risco de tu danificar ele. Na primeira, já de cara. Ó, essa é uma das desvantagens, né? Se tu medir errado, ó, danifica-se rapidamente. Então, tu pode usar o bobina móvel para medir corrente CC, tensão CC e potência em CC. Ok? Se você tiver alguma perguntinha, pode falar aí, tá? Às vezes eu não estou olhando aqui eu não consigo ver o chat aqui, né? Agora, às vezes, quando eu venho aqui no celular, dou uma olhadinha, então. Mas abre o microfone aí e fala, não, imagina. Vocês têm todo o direito. Instrumento do tipo ferro móvel. Esse também é um instrumento físico, né? Ferro móvel. E o princípio dele, eu vou ser bem sincero com vocês, ele é muito parecido com o bobina móvel. A diferença se dá pelo fato desse aqui, a bobina, ser um eletroímã. Lá era um ímã permanente. Aqui é somente um eletroímã. Como é que se dá? Bom, primeiro vamos para a simbologia, né? Parece o símbolo da somatória, né? Lembra o símbolo da somatória? Esse é o símbolo da soma, né? Universal. É muito parecidinho. Aí, né? Eu acabo associando o ferro móvel com o símbolo da somatória. E esse símbolo vai estar lá gravado no fundo de escala do instrumento, certo? Como que se dá o funcionamento dele, né? Nós temos aqui um conjunto de bobinas, né? Na verdade, esse instrumento ele está cortado bom meio, né? O anterior também estava, tá? Não sei se, eu acho que eu não comentei. Esse aqui ele continua, né? Na verdade, ele continua. Opa, ele continua aqui, ó, ok? Assim como aqui também, né? As bobinas continuam aqui, ó. Então, esse instrumento, o ferro móvel, né? O princípio dele, ele tem um conjunto de bobinas ali dentro, e essas bobinas, o que elas vão produzir aqui? Vou pegar aqui. Essas bobinas, né, quando pela passagem de uma grandeza elétrica por essas bobinas, sei lá, né, uma tensão que vai gerar, vai induzir uma corrente que vai gerar um campo magnético, ou uma própria corrente, que, né, diretamente medindo, corrente elétrica que vai medir, que vai gerar um campo magnético nessas bobinas,
eu tenho dentro, no miolo da bobina, no núcleo da bobina, servindo como núcleo de ferro, por exemplo, de um transformador, não tem? Eu tenho aqui uma chapinha de ferro bem fininha, né? É uma lâmina, né? Uma folhinha de metal. Por que metal? Bom, primeiro porque o metal, tem uma boa permeabilidade magnética, né? Então, esse metal ali, que tem uma boa permeabilidade magnética, ele vai ser sensível ao campo magnético gerado por aquelas bobinas que estão ao redor dele. Então, quando pela passagem da corrente elétrica naquelas bobinas, vai gerar um campo magnético, e esse campo magnético ele vai gerar uma distorção naquela chapa de aço ali, ó, nessa chapinha de aço aqui. Ó. Então, vai gerar uma distorção, uma movimentação. Quem é que está grudado aqui ó, na chapinha de aço? Ó, vocês estão vendo ali? Ó, de novo, eu tenho aqui uma molinha de compensação de campo magnético, tá? Para não ficar muito, senão ele fica muito bobão, assim, né? Muito sensível. Então, precisa daquela molinha ali, se faz necessário. Né? E o instrumento, a ponteira dele está lá marcando o valor de fundo de escala. Né? Então, aqui está o valor de fundo de escala, ó, a graduação está aqui. Ó, né? E o deslocamento do ponteiro vai acabar caracterizando a leitura conforme, principalmente, né, o valor de fundo de escala do instrumento. Simples também, né? Bem fácil o funcionamento dele, fácil para entender. Né? E são instrumentos que, se professor, são muito antigos. Cara, eu vou ser bem sincero, esses instrumentos aí, cara, parece que eles têm, assim, vitalício, não tem? O cara não estraga, cara. Se ele tá ali, paradinho, esse instrumento, a moral da história deles, né, tanto o ferro móvel quanto o bobina móvel, não tá se movimentando. Por isso que tu vai ver uns caras desse preso em porta de painel. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só terminar a explicação aqui do ferro móvel, né, as características técnicas do ferro móvel. Também é baseado no funcionamento em campo magnético, né, criado pelas bobinas ali dele mesmo, né, aí o bobina móvel é ímã permanente, ferro móvel é um eletroímã, tá? Atração e repulsão, né, isso é magnetismo, né, atração e repulsão magnética, a grande sacada do ferro móvel, por isso que ele é muito mais comum do que o bobina móvel, tá? Ele pode ser usado para medir CC e ou CA, né, tanto faz. E é um instrumento bastante robusto, não é tão sensível quanto o bobina móvel. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu só pegar aqui a internet, vou mostrar uma fotinho aqui para vocês do modelinho, né? Para quem nunca viu, né? Eu até devia ter pego um modelinho botado ali, não coloquei, deixei furo. Instrumento analógico. Vamos no bobina móvel primeiro. Bobina móvel. Vocês vão ver que onde é que tu vê esse cara, né? Normalmente é grudado em porta de painel. Ó, tá aqui, ó. Olha esse aqui, ó, mais bonitinho. Olha, ó. Ele tem até esse formato aí, né? E se vocês olharem ali dentro, ó, quer ver, ó? Vou levar lá para nossa área de trabalho lá. Como a internet ajudou na vida, né, cara? Aqui o bichinho. Qual é a sacada dele aqui, né? Para nós conseguirmos identificar Ô, Vaguinho, tá desmutado?
Pô, cara, eu tava mudo, né? Faz tempo que eu tô mudo. Ah, 1 minuto, eu acho só. Porca miséria, como é que vocês não me avisam? Ah, como é que eu fiquei mudo ali, cara? Eu não tô nem em contato com o troço ali. Jesus amado. Pô, tem alguém que não tá gostando da aula aí, hein? Tava falando aqui do instrumento, né? Esse analógico, bobina móvel, que foi o que eu peguei lá no. Peguei lá na internet, lá no Google lá, né? Como que eu sei que é um bobina móvel? Por causa daquela simbologia ali, ó, tá vendo, ó? Aquela ferradurinha, né, que eu tinha comentado com vocês ali. Isso significa, eu tô falando de novo, né? Eu já falei isso antes. E tem mais algumas simbologias que são interessantes a gente conhecer, né? Outra, ele tem aqui uma letra A, tá vendo? Então ele é um amperímetro. Ele mede corrente elétrica. A única e exclusivamente grandeza que esse cara está medindo é a corrente elétrica. Ah, um outro detalhe importante. Vocês estão vendo esse T aqui de cabeça para baixo? Ó? Tá vendo aquele T ali de cabeça? É um símbolo assim, ó. Quero ver eu fazer reto, né? É mais ou menos assim. Vocês têm ideia do que significa aquilo ali? Significa que ele deve ser instalado na vertical. Esse tipo de instrumento ele não pode ser instalado em ângulo, por exemplo, ele não pode estar, sabe, tipo em ângulo assim, atravessado, ele não pode estar de cabeça para baixo, ele não pode estar virado para cima. Por que que ele pode ser instalado somente na vertical, né? Na vertical ou na horizontal, tá? Ele não pode estar em ângulo, ou ele está reto como ele está assim, ou ele está deitado, assim, ó. Por quê? Como eu disse antes, a ponteirinha ela é muito sensível, né? E essa sensibilidade daquela ponteirinha ali, se tu colocar ele meio atravessado, meio em ângulo, pode estar ocasionando ali fazendo com que tu leia uma grandeza errada, né? De repente tu tá lendo ali uma unidade, uma grandeza não, né? Mas lendo, tirando uma leitura errada do instrumento, fazendo uma interpretação errada da própria escala do instrumento. E ele tem esse formato assim, ó, porque ele é um instrumento que foi fabricado para funcionar fixo na porta de um painel, por exemplo. Ele não é um instrumento para estar carregando na mão. Ele é para porque assim, ele é muito sensível, né? Então não é legal que ele fique sendo carregado pela mão aí para cima e para baixo. Ele vai acabar se danificando, estragando. O ideal é que ele fique preso na porta do painel. Um outro detalhe importante, né, que eu não comentei ainda, mas em relação, principalmente, tá, ao observador. Tá aqui o olho do observador aqui, ó, certo? Ah, se tu pegares, né, esse instrumento, vamos supor que ele está fazendo uma leitura aqui, ó, tá fazendo essa leitura aqui, tá marcando ali o 12,5 ali, né? Entre 10 e 15, bem no meio, 12,5, né? Tá vendo 12,5. Mas, dependendo de onde que está o olho do observador, esse 12,5 ele pode sim sofrer alterações. Não é que o instrumento está lendo errado, é que tu está lendo o instrumento do jeito errado. Toma bastante cuidado. Fica sempre numa posição perpendicular ao instrumento. O que é perpendicular? Fazendo um ângulo de 90 graus com o instrumento. Sabe, o instrumento está instalado assim e tu fica num ângulo de 90 graus. O ideal é que o observador ele fique, né, o olho do observador aqui, ó, ele fique num ângulo de 90 graus em relação ao instrumento, ou seja, olhando de frente. Porque se tiver embaixo, tu pode estar lendo realizando uma leitura maior que 12,5, que vai te dar um efeito assim. Se o olho do observador tiver, fiz ao contrário, se o olho do observador tiver aqui em cima, né, tu vai estar lendo uma leitura com certeza menor que 12,5. Então não se esqueçam disso, tá? Perpendicular a um instrumento. O que é perpendicular mesmo? 90 graus em relação ao instrumento, tá? Nunca esqueçam disso. Senão tu pode estar realizando uma leitura errada ali Erro de do próprio aparelhinho. paralaxe. Erro de paralaxe, muito obrigado. Opa, como as aulinhas ajudam, hein? As antigas ali. Época do Hildo ainda. Putz, nossa, surreal aquilo ali. Erro de paralaxe. Isso é válido para qualquer instrumento, né? O Wildo era lá da mecânica, né, cara? Ele saiu da SATIC ano passado. Quando Sério? Já teve tinha o quê? O aquela. Hildo já tinha seus quase 70? A idade? É. Olha, cara. Mais de 60, com certeza. Eu não sei quanto que ele tinha de idade, mas vamos botar aí entre 65 e 70 ali, frouxo, né?
Eu acho que tava Já por tava aí, eu acho. aposentado, vida ganha, tava tranquilaço, cara. Tá numa boa aí, ó. Tá indo pra praia pescar. Tá Viu fácil. do Willen. Willen, eu acho que de vez em quando eu vejo ele passar ali. Eu não sei o que que ele tá Tá lá lecionando ainda. agora. Acho que tá só como Tá lá ainda. professor, né? Só como professor, né? Ele tá lá ainda. Tá lá pelo curso de mecânica lá. Na minha época ele era, Mecânica e na minha época ali ele fabricação. era o coordenador da mecânica ali do técnico. Da metalurgia, né? É, ele dava Curso técnico. metalografia. Metalografia, é. O curso técnico de metalurgia, se não me engano, era isso. Ah, É, sério. o Will. Tá lá, esse tá lá ainda. Não Massa. sei como é que tá se virando, que o bicho era meio avesso a essas tecnologias. Não sei como é que tá se virando para dar aula, cara. Essa daqui é a classe do instrumento, ó, a classe de isolação dele. Aí tem várias classes ali, né? Classe de isolação, eu não consigo enxergar, mas eu acho... Não, número 2. Esse é um classe 2 de isolação ali. Aí tem uma tabelinha também. Não vem ao caso aqui, não é tão importante assim. Para nós, não é tão importante assim, não. Outro instrumento com princípio físico é o eletrodinâmico sem ferro. Esse cara, esse aí eu vou ser bem sincero para vocês. Meu Cristo amado. Esse é do tempo do EPA, cara. Mais antigo que esse, mais antigo que o Willen, não vem? Esse aí. De certeza, se ele escuta eu falar, ele me enforca. Mas com certeza é mais velho que ele. Ah, vamos começar pela simbologia, né? Tu vai enxergar com essa simbologia aqui dentro, ó. Ah, tá, deixa eu pegar peguei um bobina móvel na internet, né? Deixa eu pegar um ferro móvel aqui. Deixa eu ver se não apareceu um aqui. Eu vou pelo desenho dentro. Tá ali o bicho. Vocês estão vendo? Vou pegar esse carinha aqui e vou levar lá para frente. É outro instrumento, é outro amperímetro, tá? Por aqui mesmo. Tá ali o carinha. Como que eu sei que é um ferro móvel, né? Pela simbologia, ó, tá vendo? Ó? Simbologia, o símbolo da somatória que eu comentei com vocês antes. Esse cara também é um amperímetro, né? Só que qual é a diferenciação desse amperímetro para aquele anterior ali? Para esse aqui, ó, que nós estávamos vendo antes. Esse aqui é CC, tá? Corrente contínua. Esse aqui não. Se você analisar, estão vendo essa simbologia aqui, ó, esse símbolo ali, ó? É uma senoide, uma onda seno. É o símbolo do corrente alternada. Tem gente que diz que é a letra tio. Eu vou mais para a área técnica, cara. Eu não digo que é um tio isso aí, porque eu não gosto de português. Isso aí para mim é uma onda seno, uma senoide. Assim como aquele lá, esse aqui também tem posição de instalação, ó. Ou tá na vertical ou tá na horizontal, tá? Não pode estar em ângulo. Pelo mesmo motivo, né? Vai dar um deslocamento ali do ponteiro e vai acabar com que tu erre a leitura, tu tira uma leitura errada do instrumento. É um baita do perímetro, hein? Tá indo até 200 amperes, ó. Vocês acham que esse cara aí ele lê 200 amperes ou não? Lembrando que esse aí é um instrumento de porta de painel, ele é analógico. Lembra como é que é o funcionamento dele? Ponteirinha. Essa minha pergunta é uma pergunta boa, cara. Vocês acham que esse cara aí tem condições de ler? Eu não vou nem exagerar. Eu não vou lá, não vou nem no 200. Você acha que esse cara aqui tem condições de ler 50 amperes? Quem é que se arrisca aí? Eu acredito que vocês têm condições de responder isso para mim. Deve ter alguém digitando lá. Eu acho. Não, tem. Acho que cliquei errado. Eu cliquei sem querer. Ah, foi tu, Luan, que me mutou, é? Ah, seu salário. Não, tranquilo. Sem estresse. Mas, ô pessoal, vocês têm ideia o que pode ser, cara, vocês acham que um cara daquele consegue ler 50 amperes? Eu não vou nem no valor maior ali.
Foi uma boa observação essa minha aqui para comentar com vocês. Cara, eu vou ser bem sincero, cara. Se tu botar 50 amperes no aparelho desse aí, cara, vai abrir um buraco no meio, não tem? Como se tivesse levado um tiro de fuzil. É impossível um aparelho desse aí ler 50 amperes, quanto mais 100. Cara, eu nem vou nesses dois valores aqui do final, né? O Por que, 150 e o Wagner? 200. Hã? Por que tu deduz isso? Eu não deduzo, eu tenho certeza. Esse instrumento aqui, ó, ele é analógico. Ele é para corrente na faixa de miliamperes. Só que o valor de fundo de escala, tu bota o que tu quiser. Por exemplo, esse instrumento, ele é ligado junto com, adivinha, um TC. Vocês conhecem um TC? É um transformador de corrente. Vou botar lá para vocês verem. Vou botar uma foto de uma aplicação. Com certeza eu vou achar uma foto de aplicação disso aí. Transformador de corrente. Presta atenção nisso, tá? Vou pegar uma fotinho. Tá aqui, ó. Esse aí é um, ó. Esse cara aí, eu garanto para vocês, ele pode ler 50, 100, ó, 200 amperes, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse cara lê 200 amperes. Vocês estão vendo aqui que ele tem uma razão de transformação de 200 para 5? Vamos voltar lá na nossa fotinho lá. Tá vendo aqui, ó? Uma razão de transformação. Eu vou pegar essa foto aqui. Oi? Você Oi, não usa pode unidade de falar. energia para medir fazer medição da unidade de energia também, não usa? Usa. Tem vários modelos, né? Tem esse aqui que é bastante comum, ó. O padrão de entrada é esse cara aqui, ó. Isso aí é um TC para entrada de subestação. Entrada ou saída e saída de subestação, né? Isso aí é para medir corrente na faixa de quiloamperes. Esse cara aí. Na verdade, ele não mede nada, né? Assim, ó, são coisas que né, a gente lá, às vezes, no dia a dia de vocês, né, até para quem trabalha na área, sai uma pergunta do tipo assim, lá no Enad, cara, o Enad tem uma série de perguntinhas, assim, umas pegadinhas, coisa do tipo assim, para que serve um TC? Aí tu vai botar, um TC é utilizado para medir corrente elétrica, tá errado? O TC não mede nada. O TC, ele possibilita a leitura da grandeza elétrica, assim como um TP. O TP é o transformador de potencial, né? Potencial é tensão. Então, o TP, ele não lê nada, ele só possibilita a leitura. Quem lê é esse carinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a fotinho que eu queria pegar ali, que eu quero levar lá para a nossa área de trabalho lá. Copia. Vou até fazer uma instalação aqui para vocês terem uma ideia. Tá aqui o meu TC. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho lá uma instalação elétrica com uma corrente de, sei lá. Lembra que esse aqui ele tem uma faixa de leitura de 200 para 5? Lembra isso? A razão dele, né? A razão de transformação dele é de 200 para 5 amperes. O que significa isso? Significa que ele entra a 200, quando entrar 200 amperes nesse TC, ele vai mostrar na saída 5, a razão de 5, ou seja, 200 para 5. Vamos usar o mesmo instrumento. Aí então aqui tá aqui um cabo, sei lá, um cabão aqui bem grosso, né, que está lendo lá 200, que está passando ali por ele 200 amperes. Vocês estão vendo aqui que esse cara tem uns terminais aqui, ó, tá vendo? Esse aqui dentro tem um terminalzinho. Então o conector tá aqui, ó. Vamos supor que aqui atrás desse instrumento, do amperímetro, tem dois parafusos, né? Dois bornezinhos, dois parafusos. Vou até fazer de cor diferente. Ó, vou pegar um verde aqui. Tá vendo aqui, ó? Tem um cabo aqui e outro cabo aqui. E detalhe, né? Aquele grossão ali, cara, esse aqui é um cabo, né? Sei lá, 150 milímetros.
canhão de um cabo aqui, ó, passando aqui dentro, ó. Ou seja, o TC, transformador de corrente, ele está abraçando esse cabo aqui de 200 milímetros, 150 milímetros, né? Eu estou chutando aqui também. Está abraçando esse cabo amarelo aqui de 200, né? De 200 milímetros aqui, vamos supor. Aí, o TC, ele tem uma razão de 200 para 5, não é? Então, vamos fazer o seguinte. Se eu botar aqui no cabo, eu vou botar uma corrente de 100 amperes. 100 amperes. Ele tem uma razão de 200 para 5. 200 no primário para 5 no secundário. Se eu colocar 100 no cabo, quantos que tem aqui na saída dele? 2,5. 2,5. É uma razão direta. Ou seja, se esse cara tem 2,5 entrando aqui nele, na verdade o instrumento está mostrando quantos para ti mesmo? 100. É assim que funciona. Um instrumento vai te mostrar uma leitura de 100. Só que o que é o 100? É 100 amperes? Não, aquilo ali é um valor de fundo de escala. Podia botar 1 milhão ali se tu quisesse. Mas como a gente está querendo ler até 200 amperes, né? Então eu boto um transformador de corrente, um TC, o TC sim, né? E ele está lendo essa corrente por campo magnético, ele está abraçando esse cabo. Vocês conhecem esse formato aqui de TC, né? Transformador de corrente. Ele é utilizado dentro de painéis também. Aí esse cara aqui, ele está lendo 100 amperes, só que ele tem uma razão de 200 para 5. Então, se ele está entrando 100, vai sair 2,5. Então, o aparelhinho aqui, ó, ele não está lendo 100 amperes, ele está lendo 2,5. Porque se tu abrir a porta do painel, cara, tu vai ver um cabinho de 1,5 milímetro, tá ligado? Aqui, ó. Aí tu para pensar, porra, tá lendo 100 amperes. Aí tu abre a porta do painel, tem um cabinho de 1,5, cara. Ah, não, né? Sacanagem, Mas daí, não tá... Vaguinho, mas daí ele não tinha que ter a regulação no visor aqui. Não. O instrumento, Todas, ele tem todos eles uma essa faixa. relação. Não, o instrumento, ele tem um range, né? Tu que faz o dimensionamento. Quem instala é que faz o dimensionamento. Normalmente, esses instrumentos aí, cara, eles estão lendo carga fixa, como, por exemplo, alimentação de um painel ou um motor de potência, não tem um motor grandão. Aí, esse TC aqui, ele está lendo uma fase de um motor, por exemplo, e está jogando essa informação para o amperímetro. O amperímetro lê de 0 a 200. Só que, né, na mesma razão do TC, tá? Ah, tá. Entendi a tua pergunta agora. Entendi a tua pergunta. Tá vendo os numerozinhos aqui, pequenininho aqui embaixo, aqui, ó? Tá vendo ali, ó? Não sei se você consegue enxergar aquilo ali que eu circulei aqui, ó. Isso aqui, ó. Consegue enxergar? Dá de ver que tem alguma coisa ali. Agora, o que está escrito? Parece 100 para 5, alguma coisa do tipo. Sempre assim. Isso, sempre assim. Desculpa, acho que era essa a tua pergunta antes, né? Isso. Isso. Esse cara aí tem uma razãozinha de sempre assim. Na verdade, eu chutei errado aqui, né? Eu chutei aqui, porque eu chutei, tá? Eu falo a verdade, eu nem tinha visto esses 5 amperes ali. Aí eu botei 2,5. Aí, na verdade, teria que ser assim, ó, de 100 para 2,5, tá? Para dar bem certinho com o nosso exemplo numérico ali. Não tinha que ser 100 para 5, tinha que ser 100 para 2,5. Senão estaria marcando 200, né? Estaria marcando 200, perfeito. É que eu dei o exemplo numérico ali chutando 100 amperes e nem olhei lá para o fundo de escala do aparelhinho. Mas foi uma ótima observação. 200 não, na verdade estaria marcando só 50. 50, é isso mesmo. Na verdade, a metade, né? Não o dobro. Esse aqui é o parafuso de ajuste do zero que eu falei para vocês. Ó. Às vezes, a molinha lá dentro, ela dá uma variadinha. Aí tu pega um instrumento na mão e ele não tá no zero, ele tá um pouquinho acima do zero aqui, ó. Aí tu consegue vir aqui nesse parafusinho de ajuste aqui, ó, dar uma reguladinha nele no zero antes de tu alimentar, não tem? É como se tu tivesse aferindo o instrumento. Como se tivesse, não, né? Na verdade, tu tá fazendo uma aferição no zero dele. É para isso que serve aquele parafusinho ali. Ô, pessoal, vocês conseguiram entender isso? É importante, cara. Tu quer ver tu abrir uma porta de um painel, de uma subestação de entrada de uma empresa, indústria, né? Eu, na época da cerâmica lá,
eu tinha instrumento desse aí na porta da subestação. A subestação era um pouco mais antiga. E instrumentinho de porta de painel medindo 69 kV. Tem ideia que é isso? Tu abria a porta do painel, um fio de 1,5 milímetros. Não, né? 69 kV e 1,5 milímetros. Não, tem coisa errada. Claro que tá errado. Na verdade, o que tu tava pegando a leitura lá era de um cara desse aqui, ó. A leitura que tu tava pegando lá era daquele TC que eu tava falando antes. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ô, Wagner. Oi. Nós derrubamos um disjuntor de alta de 400 amperes com fusível de 2 amperes. Credo. Mas como? É. Mas tava, A retífica, ela queimou o fusível alimentava a parte só de comando. E esse fusível partia 52 ou 54 motores de 25 amperes cada um. Aí a hora que bateu esse fusível, bateu todos os contactores juntos, né? Ligou esses 50 motores ao mesmo tempo. Aí, ó, é o mesmo exemplo, né? Só que foi uma razão contrária. O disjuntorzinho de 400 amperes foi Puta que fichinha para ele. Nossa, mas que engraçado, né? Caiu o comando e só que manteve. É chave, manopla, então, né? Não é botão, né? Cara, é uma retífica, ela tem uma partida, ela vai ligando de 2 em 2 motores por vez na retífica. Não sei se chegasse a trabalhar com retífica lá na. Nunca trabalhei, graças a Deus, segundo informações. A nossa ali é a Seiko é um pouco melhor, assim. E elas são 50 motores, ela é de 25 amperes, daí o comando meio que interpretou que estava alimentado, porém não estava, né? Daí a hora que jogou o fusível ali, ele partiu todos os motores ao mesmo tempo ali. Aí tu bota mais um 7, fez um 7 ali. Pode botar ali numa retífica, cara, tava com aqueles rebolo de pedra embaixo ali. Aquilo tem uma inércia ferrada. Eu ia falar um fudido, né? Mas aí pra vocês eu posso falar. Aquilo tem uma inércia fudida, né, cara? Pra partir aquilo ali, né? Tudo motor de alta ainda. Então motor a corrente 3.000 e pouco. 8 vezes a nominal, certeza. Colega. E alimentava mais alguma coisa além da retífica ou não? Não. Não derrubaram metade do setor. Na verdade, derrubei umas duas daí, né? Que a outra já estava ligada. Uma vez. Aí era a alimentação de duas retíficas. Pô, já dá pano pra manga, né? Aí depois o medo de rearmar. Sabia se era dali ou não. Daqueles, um laranja? Ou não? O disjuntor era um briguinho aquele com mola. Eu não sei, vai, eu não fui lá para rearmar, só foi o eletricista, eu trabalhava de mecânico, né? Só tava junto com ele a hora que ele bateu o fusível. Muito provável que é um biguinho daqueles, tu tem que carregar a mola, é aquele que tu dá o start com a mão, no dedo, ali na cara do gol ali, não tem? Rapaz, eu me cagava tudo para armar aquilo ali, cara. Nossa, nunca gostava, não. Tu carrega a mola e quando tu aperta no botão liga, né, do disjuntor, na verdade tu libera a mola dá uma porrada literalmente em cima do contato móvel para ele fechar com violência, né? Rapaz, só o barulho que faz, só o barulho que aquela mola batendo em cima do contato faz, tu já tinha, rapaz, já é de frouxar as pernas. Aí tu fica torcendo pro transformador não estar em curto, porque normalmente o disjuntor ele tá ali na porta da subestação, né, cara? Ali na grade do cubículo, esse disjuntor de alta. Não. Essa parte eu não gosto nem de lembrar. Umas experiências da vida, né? Faz parte. Experiência da vida. Essa ninguém tira. Mas teve um caso pior que esse, cara. Uma vez lá no Eldorado tinha um forninho lá no meio do forninho resistivo, trifásico. 3 resistências assim, ó. Falou em derrubar. Aquele dia derrubou metade da fábrica. O gurizão. Um estagiário, cara. Aí era um forninho que os caras do forno usavam lá para fazer uns testes de umidade. E era trifásico, não tem aí? Eles queriam fazer um testezinho rápido de umidade para ver como é que estava a umidade do material. E como é que é esse testezinho, né, cara? Eles pegam a peça crua e pesam, aí pegam aquela amostrinha que tem o peso, bota no forno
por um determinado tempo, depois pesa de novo, para saber quanto que saiu de umidade ali, né? Pelo peso. Rapaz, tinha queimado essas resistências ali e tal, acho que era uma ou duas, não lembro mais. E botamos um estagiário para trocar essa resistência. Mas, cara, a pensa num serviço assim, é ridículo, não tem? É uma coisa muito fácil. Só que, só que o que acontece? Era uma resistência trifásica, né, cara? Eram 3 resistências, né? Aí tu tinha que interligar as 3, assim, ó. Tinha que ligar tipo em estrela, né? Interligava as 3 resistências e cada ponta dessa tu colocava uma fase do 380. Rapaz, o que o guri fez? Aí a gente falou pra ele assim, ó, fecha um lado, liga no outro. Sabe aquela história? Ó, fecha um lado, né? Fecha um lado e liga do outro. O guri foi lá e fez isso, ó. Fechou de um lado e botou as 3 fases em cima do fechamento dele. Rapaz, na hora que ligaram o tal do forninho, meu Deus do céu. Derrubou 2 fornos, que derrubou um disjuntor de alta lá na subestação. 2 fornos, mais um, essa estufinha, ela estava ligada no painel de um dos fornos. Ah, bicho, pensa num cagadão. Trancou os fornos. Pô, tu sabe muito bem o que é trancar um forno, né? Então, beleza, né, cara? É o sonho de consumo de qualquer um que Uma trabalha naquele. maravilha. É uma maravilha, cara. Um forno trancado no Quer ver um verão, cara. verãozinho assim, Nossa uns senhora. 30 graus Cara, na sombra, assim já tá bom, nem precisa muito. não precisa, tá bronzeadaço, é só ir. Não, tá. Jesus amado. Rapaz, o guri, coitado, cara, eu acho que ele nem terminou o estágio. A gente botou o apelido nele de Homem-Bomba. Primeiro a gente chamou um monte de palavras. Primeiro xingaram um monte ele, né? Principalmente os operadores lá, queriam matar o guri. Depois o cara apelidou ele de Homem-Bomba. Depois de uma semana passou a raiva. Mas Mas não adianta. Mas o cara tá começando, é complicado, né? Ainda mais garoto, assim, gurizão, assim, meio disperso. Né? Ó, fecha um lado e liga no outro, né, cara? Ah, ridículo, né? Não, ele fechou de um lado e foi igual um outro garoto, até lembrei de uma outra história aqui, hoje dia das histórias hoje. Mas é legal, essas experiências profissionais são legais. O Uri foi trocar capacitor de correção de fator de potência dentro da subestação. Outro merdão também, derrubou metade da fábrica. E aqui ele se machucou. O que acontece? O capacitor, né, ele é em banquinho, né, banquinho trifásico, igual o da resistência lá. Cara, foi muito parecido a merda que o Guri fez. A diferença é que o capacitor, ele armazena a carga em cima, né, cara? Aí aqui tinha um fusível, né, por fase, e o fusívelzinho. E o banco de capacitor aqui, 3 capacitores. E aqui, ó, em cima do capacitor tem um parafuso, né? Parafusão aqui, ó, grandão, parafusão aqui. E aqui em cima também tem os parafusos, né? É da fixação da base Isso aqui é uma chave NH daquelas. Não sei se vocês já viram uma chave NH. 3 fusíveis na época, não sei se era 200 ou 250 amperes. Um monstro de um fusível ali dentro. Aí o guri tinha que trocar os capacitores, cara. Mas trocar esse capacitor é uma coisa ridícula. É muito fácil. Né? Tu vem aqui, olha qual que tá queimado, né? Que tem um LEDzinho vermelhinho aqui, ó. Tem um LEDzinho aqui, um aqui e um aqui, né? Um LEDzinho por fase. Se o LEDzinho tivesse apagado, o banco tava com aquele capacitorzinho queimado, ele tinha que ir lá e trocar. O cara fez isso o dia inteiro, cara. Num dia. No outro dia ele tinha que terminar, porque tinha 3 subestações para fazer isso, né? Aí nós demos uma chave de fenda pro guri pra ele fazer assim, ó. Tu abre a NH, porque essa NH aqui, tu saca ela com a mão, né? Primeiro desliga o banco, né? Que tinha uma chavezinha seletora lá para desligar o banco. Aí saca a NH, pega aquela chave de fenda grandona e fecha um curto aqui em cima, ó. Para descarregar os capacitores, né? Para ele poder mexer. Rapaz, o guri fez uma, duas, três, o dia inteiro. No outro dia, de manhã cedo, acho que foi a primeira chave que ele foi fazer. Ele tirou a NH fora, só que em vez de ele fechar com a chave de fenda aqui, ele fechou aqui, ó. Em cima do barramento. Meu Deus do céu. Estamos até hoje procurando a chave de fenda, né? O guri queimou a sobrancelha, queimou o braço. Rapaz, pensa no merdão. Estagiário ainda. Ah, no fim, quase que rolou cabeça lá por causa disso aí. Porque se é hoje, né? Hoje tem uma série de situações de segurança, né, cara? Um garoto desse, ele nem pode estar dentro da subestação. Ainda mais sozinho, estagiário, sozinho, dentro da subestação. Jamais, né? Mas, assim, na época, né? Na época não era muito cuidado, não, essas coisas. O garoto tá ali é para trabalhar, né? Pensava-se mais ou menos assim. O eletrodinâmico, pessoal, só para
para nós continuar aqui, né? Eu acho que eu parei no eletrodinâmico, acho que foi aqui mesmo. Muito parecido também, tá? Um instrumento, ele tem o funcionamento dele, ele é bem simples também, né? Tem aqui uma espiral ali, né? Aquela espiral que é aquela molinha que eu falei para vocês. Só que esse cara aqui, ele não tem imã permanente, ele tem dois pares de bobina. Tem uma bobina móvel, né, que literalmente ela gira junto com o campo magnético, e tem uma bobina fixa. O que acontece? Esse cara aqui, ó, se vocês analisarem, ó, ele está ligado em série, né, com a rede, e também está ligado em paralelo. Esse cara aqui, ó, se ele está ligado em série, está medindo corrente. Depois, com essa ligação paralela aqui, ele está medindo tensão. Mede as duas? Sim, quem é que mede tensão e corrente ao mesmo tempo? Quem se arrisca? Um instrumento que mede tensão e corrente ao mesmo tempo. Como é que nós chamamos ele? É fácil essa aí para identificar. É um vatímetro. Mede potência. Concorda comigo? Imagina, se mede tensão e corrente ao mesmo tempo, nós estamos falando de um vatímetro. Esse cara aqui, ó, dentro do fundo de escala dele, tem uma letra W lá. Ele mede potência. Né? E como é que se dá? Vai ter um campo magnético na bobina fixa, aqui ao redor, certo? Ó, tá aqui a bobina fixa, ó. Essa que eu estou circulando. E tu vai ter, o fechamento do circuito está aqui, né? A bobina fixa, ela está ligada em série, e a bobina móvel, que é essa daqui, ó, vou fazer até com uma corzinha diferente, ela está ligada em paralelo. A bobina móvel está ligada em paralelo aqui, ó, com o circuito medindo tensão. Como que se dá o funcionamento dele? A interação dos dois campos magnéticos. O campo magnético, a interação do campo magnético da bobina móvel com a bobina fixa vai acabar. O campo móvel ele é ligeiramente mais fraco que o campo fixo, vai ser atraído pelo campo da bobina fixa, que é maior, né? A bobina fixa é muito maior que a bobina móvel, e vai acabar caracterizando o giro do instrumento e fazendo dessa forma, né, a leitura, né? Quando ele vai girando aqui, ó, a bobina móvel, ó, pelo deslocamento da interação entre os dois campos, né, vai carregando quem junto com ela? A ponteira do instrumento, para fazer a leitura. Isso é característica de instrumento que mede potência, né? Tá aqui, ó. São usados como vatímetro, instrumento que mede potência. Aí as características, né? Em relação ao funcionamento, é campo magnético, pode medir CC e CA. Né? Entre os instrumentos que a gente viu até agora, é o que possui melhor precisão, tá? Pelo fato dele ter duas bobinas, né? A móvel e a fixa. Ele também, como ele mede potência, né? Medindo tensão e corrente junto, ele também pode ser utilizado para fazer a leitura em separado das duas grandezas. Esse é o eletrostático. Eu sempre mostro um, né? Deixa eu lá pegar lá de novo, lá vou mostrar um. Eletrodinâmico. Já aparece até a palavra, já aparece até vatímetro, né? Tá aqui o cara. Esse aqui, ó. Tá pequenininha a foto. Não dá nada. Olha, esse aqui tá melhor, ó. Olha esse cara aqui, ó. Ele é um com aquela simbologia. Ele é um instrumento raro pra caramba. Mas nem aqui na internet tá difícil de achar um com a simbologia lá do vatímetro. Esse aqui é um bobina móvel, você pode ver, ó. Ele tem a ferradurinha ali, né? Eu queria ver era ver um com a simbologia do eletrodinâmico mesmo. Bom, enfim. Tá, dá mais uma chance aqui.
Não achei nenhum aqui. Não, vou desistir. Não dá nada. Aí tem o eletrostático, cara, esse aí é o mais... é o mais podre. Eu odeio esse instrumento aí. Eu acho ele podre pra caramba. Por quê? Por causa dessa história dos discos aqui, ó. Como é que ele funciona? Não tem? Ele tem... Vocês estão vendo aqui, parece as pá de um ventilador, né? Como é que se dá isso? Ele se dá pelo acúmulo de cargas elétricas nessas pás, né? Como se fosse um capacitor, sabe? E então o que acontece? Tu tens aqui o disco móvel e um disco fixo. Aí, vamos supor que tu acumula cargas elétricas negativas aqui, ó. Acumula aqui no disco fixo, um monte de carga elétrica negativa. Beleza? E aqui no disco móvel, tu pega cargas elétricas de sinais, pode ser de sinal contrário ou de mesmo sinal, ou seja, ele pode funcionar por atração eletromagnética, né? Então, no disco móvel aqui, ó, tens várias cargas positivas. O que acontece com as negativas em relação às positivas? Elas tendem a se atrair. Essa atração, né, quem é que está grudado aqui, né? Quem é que está fixado junto com o disco móvel? A ponteira do instrumento. Então, por atração eletromagnética, né, atração de cargas de sinais contrários, vai acabar deslocando junto aqui a ponteira do instrumento e caracterizando a leitura. Eu não gosto desse cara aí, vou ser bem sincero para vocês. Não gosto mesmo. É bem raro tu ver um instrumento desse aí. Ah, tá aí. Pelo fato dele funcionar só pelo deslocamento de cargas elétricas, né? Ou seja, o princípio de funcionamento dele é por diferença de potencial. Se o princípio de funcionamento dele é por DDP, diferença de potencial entre os seus discos, obviamente ele lê apenas tensão elétrica. Só mede volts. Agora eu vou falar um pouquinho dos básicos. Os instrumentos básicos são aqueles que a gente do dia a dia, sabe? Tipo multímetro, né? Aí são usados para medir corrente, tensão, potência elétrica, né? Até energia, por que não, né? Aí tem alguns um pouquinho mais sofisticados, né? Que na verdade não são mais sofisticados, tem um pouco mais de função ali no seletor dele, que consegue medir capacitância. Resistência é normal, né? Todos eles medem. Consegue medir capacitância, tem uns que tem ali para medir diodo, né? Aí depende muito do fabricante, depende muito do aparelhinho, depende muito do tamanho do teu bolso para comprar um aparelhinho desse, né? E eles também, né, podem ser do tipo analógicos ou digitais. Os básicos hoje em dia, tipo amperímetro, voltímetro, vatímetro, eles são, né, analógicos, conforme aqueles princípios de funcionamento para serem instalados em porta de painel, né, fazendo leitura de normalmente equipamento fixo, né, tipo a tensão do painel, a corrente de um motor elétrico, sabe, equipamento fixo. E o maior problema do amperímetro, né, agora falando do amperímetro propriamente dito, é essa situação aqui, ó. Isso aqui é inaceitável, né, cara? Tu abrir um circuito para medir a corrente elétrica dele é algo inaceitável. Por que tu tens que abrir? Porque o amperímetro tem que ter ligado em série com a carga. Para ele poder ser ligado em série, tu tem que abrir a alimentação da carga. É surreal. Né? Tu abrir um circuito, cortar um cabo para colocar um instrumento, depois tu faz o quê? Faz uma emenda ali. Pensa num cagadão que tu tá fazendo, né? Isso é surreal, tá? Então, hoje em dia, eu vou ser bem sincero para vocês. Ou tu tem um cara desse aqui dentro para, sabe, de laboratório, um amperímetro desse analógico de laboratório, em cima de uma bancada de teste, um instrumento que tu confia na leitura dele para te, inclusive, utilizar ele como modelo para estar aferindo outros amperímetros, né? Beleza. Se não, cara, não é um instrumento legal, tá? Ele não é. Pelo fato de tu ter que estar cortando ali, abrindo a rede elétrica para instalar. Então, qual é o ideal para um amperímetro? O ideal por um perímetro, depois eu volto aqui falar das precauções, é esse cara aqui, ó. É o alicate amperímetro. Quer medir corrente elétrica, usa um alicate. Se algum de vocês pensa em comprar um aparelhinho aí, um instrumento para ter em casa, cara, compra um alicate amperímetro. Ele mede tensão, mede resistência e ainda mede corrente sem precisar que tu abra o circuito elétrico. O princípio de funcionamento dele se dá pela captação do campo magnético gerado pelo condutor aqui, ó, dentro das garras do alicate amperímetro.
Então, tu simplesmente abraça o fio que tu está medindo, né? Tu vai conseguir captar o campo magnético daquele condutor ali e tu vai converter esse sinal magnético em um valor de corrente elétrica lá no display, lá no visor do instrumento. Uma grande sacada que muita gente faz errado em relação ao alicate amperímetro. Quanto mais no meio no meio do alicate ali, das garras do alicate, estiver passando o condutor, mais precisa a tua leitura. Um outro detalhe importante, se tu abraçar dois condutores, tipo uma fase e um neutro, mesmo que tenha corrente elétrica, tu não vai ler nada, porque um acaba anulando o outro, vai dar zero ali. Então tu não consegue ter leitura nenhuma, tu só consegue ter leitura abraçando um fio de cada vez. A leitura precisa, né? E eu já vi também, né, agora um dado prático para vocês, às vezes o alicate amperímetro, ele tem algumas limitações, como por exemplo, ele começa a ler corrente com 1 ampere, e às vezes não é muito legal, tu quer né, ter uma precisão um pouco maior. O que os caras fazem? Os caras dão 2 voltas no condutor aqui nas garras aqui, ó. É tipo assim, entrou aqui, saiu, entrou de novo e saiu. Ou seja, dá umas 2 voltas dentro dele. Aí tu sabe que tu tá multiplicando a leitura por 2, né? Então tu tem que dividir por 2 para ter a leitura real. Tipo assim, se estiver mostrando no visor 2 amperes, tu sabe que não é 2, é 1, né? Mas é bem legal também, tá? Instrumento importante. Aqui. Esse cara aqui, o amperímetro, né, cara, ele tem uma característica de ter uma resistência muito baixa. Ele tem por obrigação ter uma resistência interna baixa. Por quê? Para não inserir uma leitura errada no circuito. Principalmente se a corrente é muito baixinha. Então, ele tem uma resistência interna muito baixa. Aí, essa história do resistor de shunt aqui, ó, né, o derivador, ou é um resistor, tá? De shunt. Esse cara aqui, ó. Esse modelinho aqui também. Na verdade, tu usa esse cara para realizar uma leitura quando, por exemplo, a corrente é muito alta. Aí eu vou ser bem sincero para vocês, eu não gosto disso aí não, cara. O que acontece? Quando tu coloca esse resistor em paralelo com o amperímetro, exatamente como no circuito aqui, ó. Tá aqui o amperímetro, né? E o resistor está em paralelo com o amperímetro. O que tu faz com a corrente elétrica total? Com essa corrente aqui, ó. A tal da corrente a ser medida. Quando tu faz isso, tu dá 2 caminhos para ela. Tu dá um caminho para cá, e a corrente, né? E tu dá um caminho para cá. Ou seja, tu divide a corrente em 2. A corrente do shunt ali, do derivador, tu conhece ela. Vamos supor, o teu aparelho, ele mede no máximo, bastante comum, né? 20 amperes, esse teu perímetro ali. Ele mede no máximo 20. Sabe que essa corrente de entrada aqui, ó, é de 30 amperes. Né? Tem uma variação ali que pode chegar a 30 amperes, a corrente de entrada. Teu instrumento só mede 20. O que tu faz? Tu vai lá e coloca um resistor, e esse resistor é de valor conhecido, e tu sabe a corrente que vai passar pelo resistor. Por exemplo, esse resistor aqui, a corrente que vai passar por ele é de, sei lá, vou chutar aqui, 15 amperes. Se está passando 15 amperes aqui, tem 30 no total, obviamente pelo amperímetro vai estar passando também 15 amperes. Aí tu sabe que tu tens que multiplicar a corrente por 2, ou tu tem que somar, né, a corrente do amperímetro com a corrente do derivador. Então, se lá no derivador tem 15 e a total é 30, embaixo vai ter 15 também. Como eu disse antes, cara, vou ser bem real. Ó, isso aí é uma baita de uma gambiarra. Já pensou tu inserir uma carga grande ali no circuito só para poder dividir a corrente de modo que tu possa medir? Cara, é muito mais fácil tu botar um TC ali, um transformador de corrente ali. Com certeza, é muito mais fácil fazer do que fazer um cagadão desse aí. Colocar uma outra carga ali só para dividir a corrente. Não curto isso aí, tá? Vou falar bem a verdade pra vocês. Eu falo porque tem que falar, né? Que faz parte do instrumento. Tá dentro da nossa disciplina de instrumentação. Mas não curto, não. Aqui tá falando, né, que a gente deve usar a escala adequada, né, para cada instrumento, né, para não queimar o instrumento, para não danificar, né?
Aqui está falando né, você escolher uma escala, o ideal, né? Isso é válido para qualquer tipo de instrumento de leitura, qualquer grandeza, tá? Não só elétrica. O ideal é que a grandeza a ser medida seja mais ou menos, tá? Na metade do valor da escala. Por exemplo, eu quero medir aqui 60 amperes, ó. O ideal é que a corrente do fundo de escala do instrumento seja entre 0 e 100. Tipo aqui, ó. Esse aqui é o valor de fundo de escala de instrumento, certo? Aí ele começou aqui no 0 ampere. Aí foi. O máximo aqui, ó, é 100 amperes. Um valor de fundo de escala de 0 a 100 amperes. E tu quer medir uma corrente que tu sabe que essa corrente fica ali mais ou menos no meio da escala, né? Em torno de, sei lá, 60 amperes. Essa é a ideia. Aí tu garante o funcionamento do instrumento com bastante segurança, né? Tu quer medir 60, coloca um instrumento que mede no máximo 60, entendeu? Tu vai medir 60 amperes. Aí tu bota um instrumento do fundo de escala de 0 a 60. Não é legal. Não é uma coisa muito viável. O ideal é que fique mais ou menos pelo meio. Aqui está falando que o instrumento, o amperímetro, ele tem escala de 600 a 800. Isso o alicate, tá? O alicate pode chegar a uma corrente maior, o alicate amperímetro. Agora, os amperímetros normais, esses que tu tem que abrir circuitos aí, não, cara, 20 amperes estourando. Isso os digital ali, né? Que já tecnologiazinha mais legal ali, é 20 amperes, cara, no máximo. Não chega nem perto de 600. E quando passa um pouco né, quando esse valor é muito alto, fora dos parâmetros ali, o ideal para medir corrente, até por uma questão de segurança, não é só segurança, confiabilidade também, usa um TC. E aquele cara que eu mostrei para vocês antes ali, o transformador de corrente, né, que tem uma razão. Os transformadores, os TC e os TP, assim, de um modo geral, são são equipamentos que têm uma ótima eficiência, sabia? Tipo assim, um transformador chega a ter mais de 90% de eficiência. Então, a leitura do TC, ela é confiável acima dos 90%. Então, é um bom número, é legal. Leva em consideração ali uns 5% ou 10% no máximo ali, vai estar fazendo uma leitura bem eficiente do aparelho. Aqui está falando que os instrumentos analógicos, eles têm lado. Vamos pegar aqui vamos desenhar aqui um instrumento analógico, bem rapidinho. Aqui, valor de fundo de escala, aqui o botão seletor, aqui o cabo vermelho, a ponteira vermelha. Vamos pegar na norma, né, cara? Uma é vermelha, a outra é preta. E aqui o botão seletor aqui, ó. E aqui o valor de fundo de escala. A ponteira vermelha normalmente é a ponteira que deve ser colocada na corrente elétrica, né? no fio fase, por exemplo. Por que a vermelha deve ser colocada? Porque é normalmente na ponteira vermelha que tu tens ali algum tipo de dispositivo de proteção. Ela é uma ponteira diferenciada da preta. Apesar de, hoje em dia, né, eles nem estão ligando mais para isso, tá? Bota na fase o que pegar na mão. Né? A maioria das pessoas acaba fazendo isso. Mas só por precaução, se tu lembrar na hora, coloca a vermelha na fase e a preta tu coloca no neutro ou no terra, né? Depende de quem. Não sei qual é a referência que tu vai fazer ali. Porque se o instrumento... Por que tu tens que ter esse hábito? Não é só por uma questão de segurança, porque a ponteira vermelha tem mais segurança que a ponteira preta. Não é só esse o caso não, tá? Numa situação de tu medir um ACC lá, uma corrente contínua, sabe que tu tens o positivo e o negativo, né? E a ponteira preta, ela é negativa. E a ponteira vermelha, ela é destinada a medir o positivo. Aqui. A vermelha mede o positivo. Então, o que acontece? O instrumento, ele tem uma leitura, um deslocamento da esquerda, né, a ponteirinha aqui, ó, da esquerda para a direita. Então, se tu inverter as posições, se tu colocar a ponteira vermelha lá no negativo e botar a ponteira preta lá no positivo,
Ao invés da ponteira se deslocar da esquerda para a direita, ela vai se deslocar da direita para a esquerda. O problema é que ela já está lá no fim do curso lá. O que vai acontecer? Ela vai ficar batendo aqui, ó, no fundo da escala. Aí tu tem que se ligar porque tu pode estragar o instrumento. É isso que está explicando. Então, sempre faz isso, não tem? Já cria hábito. Vermelha vai na fase, vai no positivo. E a preta vai no negativo, ou no neutro, ou no terra. É o correto, tá? É o mais ideal mesmo. O alicate amperímetro, já falei para vocês, né? Para medir corrente. O princípio de funcionamento dele se dá pelo fato de tu abraçar o condutor que tu quer medir a corrente elétrica, né? Bem legal, bem seguro, tá? Confiável. Hoje os alicates amperímetros eles evoluíram muito. Né? Eu particularmente, eu não tenho um alicate amperímetro, eu tenho um multiteste aqui na minha casa. Mas é porque na época, cara, eu viajei, comprei a porcaria do multiteste caro pra caramba e era pra ter comprado um alicate. Dou aula sobre isso, mas enfim, sei lá. Foi uma questão de momento. E é porque eu gostei muito do multiteste, por isso que eu acabei comprando ele. Comprei lá no Paraguai, uma viagem que eu fui lá. Nossa, o multiteste é animal. Não, vou comprar na época, né? Era um monstro. Aí não comprei o alicate, comprei o multiteste normal. Mas o correto, para ter em casa, não tem, é um alicate amperímetro. É porque o alicate aqui, ó, se vocês perceberem aqui, ó, tem várias grandezas que tu pode medir com ele. Ele tem aqui o bornezinho da tensão e da ponteira vermelha e da preta, né? Então, ele é próprio para medir tensão, para medir valor de resistência, alguma frequência, algum deles. Tem um que mede diodo também, capacitor, mede capacitância, legal também. E a corrente só abraçando o condutor aqui, ó, pelas garras. Voltímetro. O voltímetro, por sua vez, ele é ligado em paralelo com a carga, né? Porque em paralelo a tensão é sempre a mesma. Se o amperímetro é ligado em série tem que ter uma resistência bem baixa, o voltímetro, por sua vez, tem que ser ligado em paralelo e tem que ter uma resistência bem alta. Por que o voltímetro tem que ter uma resistência bem alta? Porque o instrumento ele tem que estar inserido aqui no circuito para medir a tensão e o circuito ele não deve entender o instrumento como uma carga. A corrente aqui para o aparelhinho aqui, ó, ela tem que ser a mínima possível para não interferir na leitura do instrumento. Porque se ele tem uma resistência baixa, o amperímetro, ele vai criar uma corrente dentro dele, vai acabar desviando, né, uma corrente dentro dele. Isso pode ocasionar algum tipo de erro de leitura do próprio instrumento, por isso que ele tem uma resistência bastante alta. O ideal é que o voltímetro ligado na rede, ele se comporte como uma chave aberta. Não quer dizer que a chave está aberta, na verdade está fechada, por isso que ele está funcionando, mas é que ele tem uma resistência muito alta. Né? Então considera-se uma chave aberta. Aí um instrumento, né? Esse carinha aqui, a maioria das indústrias acaba adquirindo um carinha desse aqui, ó. As empresas aí. Tem várias marcas, cara. Valores, meu Deus do céu, tem um monte também. Só não compra um daquele da Van de R$ 9,90 que vem uma chave fenda junto. Aquilo ali é suicídio, tá? Toma cuidado. O ideal de um instrumento um digital, principalmente, né? Desses multiteste, é que ele seja bom e tenha uma resistência boa. Mas não é resistência mecânica, não, tá? Resistência. Isolação elétrica boa, não tem? Tem que olhar atrás a classe de isolação elétrica deles. Tem uns instrumentos desses aí, ó, que eles não tem classe nenhuma, nem mostra a classe. Aí, tipo assim, tá lá medindo, tá marcando que tu consegue medir lá 600 volts. Capaz de tu medir lá um 440 da vida e tá dando fuga de tensão para a carcaça do aparelhinho. Ele tem uma isolação ruim. Isso é muito importante, tá? A classe de isolação do instrumento é importante, hein? A maioria deles é 1 kV. Muitos deles, né? 1 kV. Tem alguns que é de 600 volts. Tem outros que é de 1 kV. Os alicates normalmente é 600. E o multiteste, tipo esse aí, ó, é 1 kV de isolação. Isso é importante, tá? Então, por isso que, às vezes, comprar um muito baratinho. Ah, mas é só para saber se tem ou não. Né? É igual comprar uma chave de fenda daquela que tem uma lâmpada na ponta. Uma lâmpada na ponta ali. Não é legal, não é seguro. Sem contar que aqueles muito baratinhos é o seguinte, né? Tu bota numa escala e mede outra, acabasse de estragar o aparelho. Muito pouco provável que ele vá funcionar de novo. E se tu tiver sorte, tu só estraga o aparelho, né? Não acaba te machucando, né? Isso também vale a pena levar em consideração.
Aplicações do voltímetro, né, tem que ser ligado em paralelo, né, cuidar ali do valor de fundo de escala para não ultrapassar. Lembrando que os analógicos têm lado, assim como o amperímetro, o voltímetro tem lado também, né? Aqui eu até estou indo mais rapidinho, porque basicamente tudo que fala lá, fala aqui também, né? Lá pediu para usar um TC, né, quando a corrente for muito alta. Aqui, quando a tensão for muito alta, usa um TP. TP é transformador de potencial. Potencial é tensão, né? Tem gente que coloca TP, transformador de potência. Não transforma potência, ele transforma potencial. Potencial é uma coisa, potência é outra, hein? Vocês tomem cuidado com isso também. E é bem comum esse erro aí. Eu vou comprar um transformador de potência. Ah, mas é o quê? Um 45 kVA? O que vai comprar de potência aí? Não, aquele para possibilitar a leitura. Não, então tu não quer de potência, tu quer um de potencial. E é diferente. Esse cara aqui, ele também tem sentido, né? A inversão dele pode ocasionar, estragar o aparelhinho, né? Pode, sei lá, danificar. Watímetro. A grande maioria deles só mede potência ativa, tá? E isso aqui é importante saber. Ele mede potência ativa. O que é potência ativa? É aquela potência que foi transformada em trabalho. Watímetro mede trabalho. Watímetro não mede volt-ampere reativo, VAR, certo? E watímetro não mede VA, volt-ampere, que é potência aparente, o VA, e VAR é a potência reativa, né? O watímetro normal não tem capacidade de ler uma potência diferente da ativa. E quem é a potência ativa? É aquela que foi transformada em trabalho. E qual é a unidade de medida? Watt. Por isso o watímetro. O watímetro só mede watt. Às vezes tem gente que confunde também. Watímetro não mede volt-ampere e watímetro não mede VAR, que é a potência reativa, né? Acredito que você já deve ter estudado isso em algum momento. O watímetro, a gente já viu o funcionamento dele lá atrás, né? Ele tem duas bobinas, uma para medir tensão e a outra para medir corrente, né? E caracterizando as duas, né? Se um mede tensão, o outro mede corrente, qual é a forma da potência mesmo? Potência é igual, uma das formas da potência, né? A mais básica de todas, a potência aparente, V vezes I. Aí se tu quer dar uma melhorada, V vezes I vezes o cosseno do ângulo. Aí fechou. Aí tu tá lendo potência ativa. Lembrando que o cosseno do ângulo nada mais é que o próprio fator de potência. Aí isso aqui é uma variável. É uma variável. Mas vocês devem ter alguma disciplina que vocês com certeza estudam isso com bastante critério, porque é importante, cara. Tem que saber sobre correção de fator de potência. É muito importante. Existe lá na SAT que tem. Levaria para a sala se estivéssemos lá. Um alicate vatímetro. É raro tu ver um desse. Lá na SAT que tem um alicate vatímetro. E ele é um alicate amperímetro, né? Ele é alicate amperímetro vatímetro. O que acontece? Pelas garras dele, tu mede a corrente e ele tem ali as duas ponteirinhas medindo a tensão aqui, sei lá, uma fase neutra, por exemplo. Então tá medindo corrente e tensão junto. Então ele é um alicate vatímetro. Aqui está a demonstração, né, das ligações das bobinas, né? Essa bobina aqui, ó, ligada em série, enquanto a outra aqui, ó, ligada em paralelo. Quilowatt amperímetro, esse vocês conhecem também. Esse é o medidor de consumo de energia elétrica. Aí, olha só, também conhecido por relógio de luz, cara. Isso aqui, eu botei até entre aspas ali, porque isso é coloquial, né? Isso não é nada técnico, isso não tem nível nenhum de graduação, nem de nada, né? As pessoas chamam o medidor de consumo de quilowatt-hora, né? Ou o quilowatt-hora orímetro, o pessoal chama de relógio, contador, é aquele que tu bota as garrafas d'água em cima para economizar, para diminuir o consumo de energia elétrica, né? Então, acabei de ganhar um suquinho aqui. Eu já falei pra caramba. Sabe a história da garrafa d'água ali, né, Vaguinho?
Tem umas noias aí. Eu acredito nessa daí que tu tá. Até sei qual é. Eu acredito nessa aí, sabia? Faz parte, cara. Cada um pesca com o karma que tem. Beleza. Pensa num aviso. É louco. Eu queria tudo. Cara, eu não sei a idade de vocês, mas eu cheguei a pegar essa fase aí, sabia? De tu passar na frente das casas e tá lá os 2 litrão lá, 2 garrafas PET lá, cheia d'água em cima do padrão de medição ali, cara. Ah, que absurdo aquilo, né, cara? Bom, mas é assim, ó, o cara que. E as pessoas acreditam, né? O mais interessante é isso, cara. Ó, que ligação existe, cara? Que coisa idiota aquilo, cara. Surreal. Ô, Wagner, mas Era mais. aquela do imã eu acho que funcionava, né? A Aí galera ali tem. que arrancava os ímãs de alto-falante ali, metia atrás da parede ali, eu acho que rolava aquela ali. Mas nunca vi. Só essa da garrafa eu já cheguei a presenciar, mas eu ouvi dizer que a do Sim, imã rolava. nunca vi também, mas tem lógica, tá? Do imã. Era aqueles medidores antigos, né? Com disco, né? Aquele disco metálico. Isso, é. Daí depois mudaram É, para os medidor digital. Não sei qual é o é, princípio do medidor digital ali, como é que muda dentro, né? 100% eletrônico. É, cara, é muito difícil tu internamente, né? Internamente, né? Tu fazer ali um gatinho ali, caracterizar um gatinho com medidor analógico, com medidor digital. Muito difícil. Só por fora, né? Diz que o digital ali, um, ou não, o outro antigo ali, o analógico ali, diz que o Aham. ímã ali, ele mudava o campo, que o disco ficava num campo magnético ali dentro, né? Sim. Daí tu botava um O ímã cara atrás e ele dependia. Aquele dava cara ele arraste ali no disco, né? Agora, o mais legal que eu já vi desses aí, desses gatinhos, no analógico, né? É no medidor trifásico, cara. Os caras, eles davam um jeito. Eu até sei como é que é, eu já escutei como é que eles fazem. Os caras, como é que funciona, né? Ele tem, o trifásico, ele tem 3 bobinas, tem 6, na verdade, né? Tem 3 bobinas em série e 3 bobinas em paralelo. E um par de bobina desse por fase, né? Aí o que os caras faziam? Os caras vinham aqui, abriu a entrada, abriu o disjuntor de entrada, e lá numa tomada, numa das fases lá, né, no circuito, numa das fases do circuito, e sabe aqueles no break, tipo no break que tem a bateria, aquele canhão daquele, eles jogavam uma tensão gigante contrária no medidor. Aí o que acontece? Essa tensão muito grande, ela queimava a bobina de tensão, que a bobina de tensão ela é de, né, como falei antes, um monte de espira de fio bem fininho. A bobina de corrente são poucas espiras e um fio bem grosso. Quando o cara jogava uma tensão bem grande aqui, ó, o que acontecia? Ele queimava essa bobina. Aí o que acontece? Continuava passando a corrente elétrica para a carga, só que a bobina de tensão queimada, aí não caracterizava a leitura em uma das fases, cara. Ou eu vi medidor aberto com isso aí. Eu vi como é que os caras faziam. Cara, eu não sei como, cara. Chegava a arrombar ali a bobina de tensão. A bobina chegava a desaparecer, não tem? Pensa no tamanho do curto. Só que o que acontece? Não abriu o medidor para fazer isso, né? Por Ô, isso que eu digo Vaguinho, que eu foi uma tenho uma cerca elétrica aqui em casa, lá de fazer esse. coisa. Jogar essa tensão aí só para ver o que vai dar. Rapaz, tu não dá ideia pra turma. Não, mas os caras meio queimavam a bobina da tensão, aí A descaracteriza a cerca leitura de ali, a cerca ali marca 9.000 volts, né? volts ali de tensão. Eu Não, não sei se ela dá isso mesmo, nunca tentei medir. rapaz, não Mas sei, não sei. Não sei. Acho que não é uma boa ideia, não. Mas não adianta, é polêmico. Sempre quando a gente abre esse assunto aí, sempre sai as ideias. Principalmente quando as casas antes, os padrões eram na área, né, cara? Na casa de madeira, aí o padrão era na área. Aí tem umas histórias que os caras pegavam uma broquinha bem fininha,
faziam um furo de dentro de casa para fora, acertavam exatamente no disco e colocavam um parafusinho ali. Aquele parafusinho ele dava uma trancada na parte mecânica do medidor ali e diminuía o giro, né? Se diminuísse o giro do disquinho, diminuía o consumo. O consumo era o mesmo, né? Diminuía só a medição. Ah, tem umas histórias que eles falam sobre isso. Sei lá se tudo é verdade. Mas essa de queimar a bobina de tensão eu já vi, tá? Ali na SATIC uma vez, fizeram ali olha, uns 5 medidores desses pra gente dar uma analisada, a gente olhar. E os 5 estavam com a bobina de tensão queimada. Aí chegamos a essa conclusão, né? Primeiro pediram pra gente, inclusive, né, fazer um laudo, né, tentar entender alguma coisa sobre. Aí a conclusão que a gente chegou foi essa. Eles estavam jogando uma tensão contrária muito alta no medidor e queimando a bobina de tensão. Não abre o instrumento, não rompe o lacre, né? Pensa num... Só que é assim, né, cara? Você sabe que não adianta, cara. Ó, uma coisa é certa, o diabo faz a panela e não faz a tampa. Um dia vai ser descoberto. Aí pode sair bem mais caro do que uma economia momentânea, né? Uma economia mentirosa momentânea ali. Então aqui está os explicando, né? O vatímetro, né? A bobina em série e a outra bobina em paralelo, a tensão é de corrente. Okay? E aí estão os instrumentos, ó, os medidores ali, ó. Esses já são digitais, cara. Tem instrumento desse daí que mede, inclusive, quilovolt-ampere reativo, tá? Tem instrumento desse aí hoje, né, medidor de consumo de energia elétrica, que mede, monta triângulo de potência. Mede a potência aparente, a potência reativa. Cara, eles são verdadeiros analisadores de energia. Ô, Vaguinho, tem conhecimento sobre o medidor ali que, quando tem uma usina na tua casa, tipo fotovoltaica ali, como é que eles, qual é o princípio deles ali? Bidirecional. Como é que funciona? São simples, tá? Nada sobrenatural. É que eles são instrumentos do tipo bidirecional, ou seja, tu tens lá uma usina fotovoltaica lá no telhado da tua casa, por exemplo. Durante o dia, a tua usina está gerando e cada vez mais comum isso, tá? Muito comum. E tem mais, tá? Eu, assim, ó, analisando a parte, cara, a parte da qualidade de energia, essas usinas solar aí, cara, isso é uma bomba, cara. Isso tá jogando tanta coisa ruim para a rede, cara, que olha, é de se pensar. Mas enfim, porque tem muita marca, né? E tem um monte de gente instalando isso aí. Meu Deus, como tem gente instalando essas placas solar aí? Mas o que acontece? Durante o dia, a tua usina ela está gerando mais do que o teu consumo. Esse é o cálculo que os caras fazem. Durante o dia, gera mais do que consome. Aí, o teu medidor, ele é do tipo crescente e decrescente. Então, durante o dia, ao invés de tu estar consumindo energia elétrica da rede comercial, tu está fornecendo potência para a rede. E o teu instrumento, ao invés dele aumentar o número, ele diminui. Ele fica negativo durante o dia. À noite, né, o sol vai embora, aí tu começa a ser um consumidor de novo de energia elétrica. Só que o que acontece? O teu instrumento ele está negativado. Aí durante a noite tu está consumindo, o número volta a ficar positivo e no outro dia se repete. Vai lá, fica negativo, fica positivo, fica negativo, fica positivo. Por isso que esses caras eles estão dando garantia de 95% de redução no pagamento da tarifa de energia elétrica. Isso é fato, tá? E dá 95% mesmo. Pode dar até mais. Tu pode zerar a tua conta. Então, são instrumentos de dois lados, né? Durante o dia, né? Vamos supor, aqui está a tua carga. Ó. Durante o dia, ele joga potência para a tua rede, nesse sentido. E durante a noite, acontece o contrário. Joga potência para a tua carga. Aí o teu medidor, ele fica crescente, decrescente, crescente, decrescente. O nome desse medidor é medidor bidirecional. Existe um monte ali, um modelinho já. Ó, aqui tem uma instalação, uma medição indireta, né? Por que se chama medição indireta? Porque a corrente elétrica não está passando pelo medidor. A corrente é muito alta. Olha só o que eu estou usando aqui, ó. Olha ali, ó. Quem são esses caras aqui, ó? São aqueles TC que eu falei para vocês.
Ele está fazendo a leitura naqueles 3 cabos ali e está jogando lá para o medidor. Aí, como o TC tem um rendimento acima dos 90%, é confiável a leitura dele. Se chama medição indireta. Portanto, porque tu imagina tu pegar um medidor desse, né, e tu jogar essas 3 fases ali, esses baita cabos. Isso não existe, é inviável. Aqui mais os modelinhos, né, de medição indireta, só aproximou ali, não tem? Ele faz, normalmente, vocês estão vendo aqui, ó, 3, né? Ele faz a leitura de tensão nas 3 fases. 1, 2, 3. Tem um que bota ABC, tem outros que bota L1, L2, L3. E tem um que eu acho muito legal, e ele tem um LEDzinho vermelho aqui, ó. Em alguma posição aqui ele tem um LEDzinho vermelho. E isso é legal vocês saberem. Tem um LEDzinho vermelho, e do lado desse LEDzinho vermelho tem a unidade de medida, kilovar, kilovolt-ampere reativo. E ele não mostra o valor da potência reativa da tua carga. O que acontece é aquele LEDzinho fica piscando quando tu tá gerando potência reativa. Você sabe que potência reativa é perda, né? Então, quando tu tá gerando potência reativa, o LEDzinho pisca assim alucinadamente. Aí, em outros momentos, né, as tuas cargas vão se ajustando, tu para de gerar tanta potência reativa, o LEDzinho fica piscando mais lento. E tem um monte desse aí, tá? Aí na rua aí. Já vi que cima tem um monte desse aí. O cara passa ali, tem os LEDzinhos vermelho. Aquele LEDzinho vermelho é indicação de potência reativa. E muita gente não sabe disso. Aliás, tem muita gente que não sabe nem o que é potência reativa, né? Aqui é uma medição indireta numa indústria também, tá? Mesmo esquema, ele usa TC, né? Para fazer a medição da corrente elétrica. Agora vamos para o multiteste. Assim como os outros instrumentos, os multitestes, eles também são do tipo analógico ou digital, né? E tem uma utilização bastante vasta. Em cima do motor, não dá nada. Esse modelo aqui, tá? Esse aqui já é um pouquinho mais sensível, né? O analógico. Mas é instrumento aí para botar dentro da mala de ferramenta e carregar para cima e para baixo. Por que multi? Multi, várias, né? Metro, medidas, então várias medidas, né? Multímetro ou multiteste, tanto faz a mesma coisa, estão falando da mesma pessoa. Esse cara aqui, ele tem, é bastante comum mostrar que ele tem 4 bornes. Normalmente tem uns que tem 3, tem outros que tem 4. Qual é a sacada disso, né? Por exemplo, se ele tem 3 bornes, o do meio, que é o borne preto, é o com. Com é comum, tá? Em eletricidade. Sempre que tu vê isso aqui, ó, com. Com é comum. O que significa? Tu tens um borne com, aí tu tens um outro borne aqui do lado, que tem lá o símbolo da corrente, lá o ampere, e tem um outro borne aqui do lado que tem o on e o volt, por exemplo. Aí o que faz? Tu vem com a ponteira preta no com e a ponteira vermelha tu volta aqui no volt. E o que tu está medindo? Tensão. Ah, mas eu não quero medir tensão, eu quero medir corrente elétrica. O preto continua no com, tu pega essa daqui, tira daqui e joga lá no borne da corrente elétrica. Tem uns que é de 2 em 2, igual esse caso aqui, ó, tem de 2 em 2, ó, tensão e corrente. Tem outros que o comum tá no meio e tu não mexe nunca no preto, só mexe na ponteira vermelha. Um detalhe importante, né, tu tens que aceitar o seletor conforme a grandeza que tu tá realizando. Por exemplo, aqui ele tá na posição desligada, né, era até para estar apagado ali, mas tudo bem, uma fotinho, né. Aí quando tu seleciona a escala, a grandeza aqui, ó, ele vai te mostrar uma leitura vai, na verdade, vai mostrar a escala que tu mediu. Existem alguns instrumentos desses aí que a escala é automática, tu não precisa regular a escala, ela é automática. Aquele botão amarelo ali, ó, é para, nesse caso aqui, é ajuste de escala. Tem uns que são automáticos e outros que são manual. Quando tu aperta ali uma vez naquele botão amarelo, ele muda a escala do instrumento. Aí aperta de novo, ele muda de novo. Aperta de novo, ele muda de novo. Até que volta para a posição inicial. Mas a grande maioria é escala automática. Mas tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado. Escala de leitura, de valor de grandeza. Agora, tu quer medir tensão, tem que acertar a ponta
e colocar o seletor para medir tensão. E toma cuidado, tá? Tensão alternada ou contínua, tá? Depende do que tu quer ler ali. Tem isso também, não é só tensão, vai medir CC e CA, tanto faz. Não, não é assim. Tem ali o seletor da tensão contínua. Como é que é a tensão contínua? Ela tem uma letra V, uma linha pontilhada em cima e uma linha reta assim, ó, um pontilhado e um traço. Esse é para medir tensão em corrente contínua. E se for o alternado, normalmente é assim, ó. Aí tu coloca o seletor lá nessa posição. Aí é para medir corrente alternada. Pessoal, instrumentos básicos era isso, né? Depois eu vou trazer para vocês uma outra aula sobre o osciloscópio, né? Vocês veem eletrônica também, tudo bem, mas eu posso mostrar alguma coisa aqui. E o analisador de energia, que é o que, vou ser bem sincero, o que mais me interessa. Aí o analisador, eu vou na SATIC fazer uma videoaula para vocês do analisador. Até porque tem um monte de coisa interessante no analisador. Ou quem sabe a gente volta e faz uma aula prática, né? Seria legal também. Então, gente, me coloco à disposição de vocês perguntas. Vou parar aqui o vídeo, senão vai ficar muito longo. Depois para baixar, dá um trava.